Vamos, a partir de agora, conversar também com Juliana Diniz, comentarista política, professora de Direito da Universidade Federal do Ceará, para que ela possa fazer uma análise da realidade política a partir do domingo, a partir dos resultados das urnas de ontem. Juliana, muito bom dia, obrigado, seja bem-vinda a Jangadeiro Band News. Bom dia, Nonato, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para comentar o resultado de ontem. Vamos começar exatamente a análise sobre a vitória, já em primeiro turno, do candidato Eumano Freitas. Na sua opinião, foi uma surpresa? Certamente, Nonato, nós imaginávamos que ele sairia na frente, mas o prognóstico de uma vitória em primeiro turno era bastante improvável, né? Eu acho que nós fomos muito impactados pelo fato político que foi a vinda do ex-presidente Lula na sexta-feira. Eu acho que isso mobilizou uma energia que acabou fazendo com que houvesse uma migração importante de votos de Roberto Cláudio para Eumano no último minuto. A votação dele no interior do estado foi um aspecto marcante do pleito. Ele foi mais votado em 178 cidades, derrubou até aquela velha tradição de que o candidato do PT não tinha histórico político no interior, a não ser na região do maciço do Baturité, mais ou menos onde ele era figura conhecida. Na sua opinião, a que se deve essa larga votação? Certamente há um trabalho muito disciplinado do agora eleito senador Camilo Santana, né? Eu acho que essa campanha ela é a história do mérito de uma articulação política muito bem feita do ex-governador, que se empenhou pessoalmente em conseguir apoios de boa parte dos prefeitos do interior do estado. Isso explica a performance do Eumano de Freitas no interior, tanto que na capital ele não foi o mais votado foi o capitão Wagner, o que mostra que a força do interior foi determinante para o resultado dessa eleição, e nós podemos dizer que há uma grande participação de Camilo Santana nesse desenho. Aliás, é até bom lembrar, desenha-se um novo ciclo político na história da governança. Isso também se deve a Camilo? Camilo passa a ser o grande líder nesse momento? Eu não tenho dúvida, Nonato. Nós, na verdade, tínhamos já essa avaliação de qual fosse o resultado, nós teríamos uma ruptura na história política do Ceará. Qual fosse o eleito, né? Que ruptura é essa? É, de certa forma, um declínio da hegemonia do grupo dos Ferreira Gomes e a ascensão de uma nova liderança política. Nós hoje temos a consolidação de Camilo Santana certamente como o protagonista, não é, do território no Ceará. Ele sai dessa eleição com muita força, teve uma eleição para o Senado que foi impactante. A ruptura do PDT com o PT pode ter adicionado ingredientes que fortaleceram a candidatura do Eumano? Não tenho dúvida, porque a história de Roberto Cláudio como candidato foi uma história que já teve muito ruído desde o início, em razão, não é, da narrativa que foi construída por conta da interferência de Ciro Gomes. Então, ficou difícil para o eleitor entender a ausência de legenda para a reeleição da governadora Isolda Sela, né? Isso pegou muito mal. E eu diria que houve um outro componente, o silêncio de Cid Gomes. O fato de Cid Gomes não ter participado reforçou essa ideia de que houve uma interferência ruim que impediu que Isolda Sela tivesse a chance de se reeleger. Isso pegou muito mal quando você coordena isso com a articulação política bem feita de Camilo Santana. Foi um resultado devastador para o PDT no Ceará. Professora Juliana, muito bom dia. Carla Moura aqui. A senhora comentou sobre o Cid, né? Ontem, depois da votação, o Cid chegou a comentar que foi uma opção particular dele não se posicionar em relação ao governo do Ceará, numa esperança, nas palavras dele, de que haja uma reaproximação. A senhora acredita isso? Temos cenário para essa reaproximação e seria o Cid esse elo? Eu não tenho dúvida, Carla. Eu acho que já se sabia que provavelmente essa recomposição entre PDT e PT no Ceará aconteceria depois do resultado da eleição. Nós não estamos falando de Ciro Gomes, eu acho que Ciro Gomes aí é outra história, mas o grupo representado pelo senador Cid Gomes, Ivo Gomes, o grupo político do PDT de uma forma geral, enquanto partido, eu acho que há uma grande probabilidade que volte a compor com o PT, formando aí uma base aliada no futuro governo.
Eu perguntaria, a senhora tem ideia de como vai se compor, a partir de agora, as decisões em relação ao segundo turno presidencial? Por exemplo, os seguidores, os militantes, os eleitores do capitão Wagner e também de Roberto Cláudio, eles irão se definir a partir de decisões pessoais ou vão aguardar realmente o posicionamento dos candidatos? Eu acho, Nonato, que Wagner, no Estado, ele é maior do que o bolsonarismo mais radical, né? O Wagner, ele conseguiu reconstruir a imagem dele de uma forma muito competente. E ele tem no entorno dele, entre os seus eleitores, eleitores que não são de direita radical, né? Então, mesmo que ele apoie, e deve apoiar o candidato Jair Bolsonaro, eu creio que nem todos os votos de Wagner vão migrar para o ex-presidente, para o atual presidente, desculpe. Eu acho que a gente tem que avaliar efetivamente qual vai ser a participação, qual vai ser o engajamento pessoal, mas eu não estou convicta, Nonato, de que ele vai conseguir transferir a integralidade da votação dele para o atual presidente candidato à reeleição. Eu acho que vai haver aí uma parcela apenas que vai acompanhar. Pode-se atribuir também o descolamento do capitão, do nome do presidente, também a esse número que levou o Elmano ao primeiro turno? Eu acho que não, eu vou discordar desse ponto, Nonato, porque, na verdade, Bolsonaro, como candidato, ele performa muito mal no Ceará. Então, se a gente avaliar, Lula teve uma votação muito expressiva aqui ontem, né, mais de 30%. Então, eu acho que essa não associação, ela foi mais benéfica do que prejudicial para o capitão Wagner, considerando o cenário cearense, né, em que Jair Bolsonaro não tem muita força eleitoral. Vamos falar um pouquinho aqui do desenho da Assembleia Legislativa. Dos 46 deputados estaduais, 25 conseguiram se reeleger, 13 nomes vão ficar de fora, e a renovação vai assumir aqui pessoas que estavam na Câmara Municipal. A bancada, a partir de 2003, ficou o PDT com 13 representantes, o PT com 8, o PL com 4, União 4, PSD 3, MDB 3, Progressistas 3, Republicanos 2 deputados, Avante, Cidadania, PCdoB, PSDB, PMN, PSOL 1. O Elmano vai pegar, se tudo for, a gente levar em conta aqui de oposição, vai pegar uma oposição muito grande na bancada, não é isso? Sim, certamente. Nós tivemos aqui no plano local uma reprodução da tendência que observamos também no nacional, que foi o fortalecimento desses partidos chamados partidos de centro, centrão, né? Então, o futuro governador vai encontrar um cenário menos favorável do que o ciclo anterior, certamente, Nonato. Professora, ainda nessa análise, né, de comportamento de voto, nós tivemos tanto para o cargo de deputado federal quanto para estadual um desempenho dos partidos de direita, né, com destaque aqui para o PL, em relação à quantidade de votos, né? Nos dois cenários, para deputado federal nós tivemos o André Fernandes com mais de 229 mil votos e do outro lado para deputado estadual Carmelo Neto com mais de 118 mil votos, né? Isso mostra uma mudança no voto do cearense em relação a esse posicionamento político ou é em relação a esses partidos terem uma quantidade menor de candidatos em relação aos partidos de esquerda, por exemplo? Eu acho que Carmelo e André, eles são fenômenos de causas diferentes. André Fernandes, que foi o mais votado no âmbito federal, ele é um representante desses personagens que ganharam muita força em razão das redes sociais, da exposição nas redes sociais. Isso explica essa votação tão significativa dele. Então, existe, de fato, uma tendência de que lideranças dessa direita mais ideológica, eles consigam expressão eleitoral através da exposição nas redes sociais. Carmelo, a gente já entende como um outro movimento, que é o movimento dessa consolidação de uma base eleitoral muito forte, né? Então, Carmelo, ele não é representante
desse grupo, que é o grupo das redes, mas sim alguém que é apadrinhado por forças muito fortes, especialmente no interior do estado. Então são duas razões diferentes para cada um deles, mas que se articulam num movimento só, Carlos. Certo, professora. Falando ainda de desempenho aqui no Ceará, nós temos o desempenho da candidata ao Senado, Camila Cardoso. A gente as pesquisas mostravam e já tinham a expectativa de vitória do ex-governador Camilo Santana, mas Camila teve mais de 1.200.000 votos, inclusive acima até do número de votos do candidato Roberto Cláudio, né, que já era uma figura conhecida aqui no estado, em Fortaleza principalmente. E ela, logo depois da coletiva, ela comentou, disse que ficou muito feliz com o desempenho e que nasce uma nova liderança feminina aqui no Ceará. Essa também é a sua análise? Eu não tenho dúvida, eu considero que nós devemos reconhecer o mérito da Camila enquanto política e candidata. É um resultado surpreendente, mas se a gente analisar o perfil da Camila Cardoso, ela tem um perfil que é extremamente bem construído, assim, e de uma forma que é muito convincente. É uma mulher que tem um ativismo de muitos anos, que tem uma identidade que é extremamente positiva para o eleitor, né? Então eu acho que Camila sai muito bem dessa eleição e tem tudo para construir uma trajetória de independência, né? Eu particularmente considero que se ela continuar encampando essa pauta, que é a pauta da inclusão, a pauta do cuidado, ela tem tudo para crescer ainda mais como liderança feminina. Então, realmente é uma votação que chama a atenção, a de Camila Cardoso. Ontem o eleitor cearense foi dormir com uma indagação que certamente a senhora poderia até responder. Quais são os recados das urnas no Ceará? O recado das urnas no Ceará, Nonato, é de que o cearense ele está exaurido do ciclo Ferreira Gomes. Eu acho que esse é o principal recado. É um estado que, no desempenho eleitoral, tanto local como nacional, mostra que, apesar de haver um alinhamento no parlamento com essa tendência nacional, é um estado que tem uma identidade muito ligada ao que nós chamaríamos de centro-esquerda. Então, o PT sai fortalecido no estado, tem uma liderança muito carismática que é Camilo Santana, não é? Mas é um estado que mostrou que quer mudança, que está cansado dessa ideia de ser governado pelo grupo de irmãos representado por Ciro, Cid e Ivo, principalmente. Eu acho que esse é o principal recado. Um outro assunto também que vem sempre à mente é as diferenças entre os resultados reais da eleição deste ano e aqueles projetados pelos maiores institutos de pesquisas eleitorais se tornaram um dos assuntos muito discutidos, à medida que a apuração era totalizada ontem. Em muitos casos, as empresas com tradição no mercado, como Datafolha, o IPEC, erraram por mais de 10 pontos em alguns locais, levando principalmente os políticos e militantes do campo conservador a questionar as metodologias usadas. Qual é a análise que a senhora faz das pesquisas? Tem dois pontos, né, que a gente tem que ver com muita responsabilidade. Eu acho que o primeiro, em estados onde houve uma discrepância muito grande, que não foi o caso do Ceará, tá? A gente precisa pensar se o desenho da pesquisa precisa ser aperfeiçoado em termos metodológicos. Esse é um ponto. Eu acho que São Paulo, para mim, é o caso mais significativo de uma discrepância entre o resultado e o que era projetado. Esse é um ponto. Certamente precisamos pensar sobre metodologias. Do ponto de vista do resultado local, eu considero que as pesquisas, elas não erraram no sentido de que nós temos um movimento que é o movimento da véspera da eleição, Nonato. A pesquisa, ela já indicava que havia uma ascensão muito consistente de Eumano de Freitas e havia uma projeção de que havia probabilidade de um voto útil do eleitorado de Roberto Cláudio em Eumano. Então, era uma tendência que foi projetada, que a pesquisa anuncia e que a gente tem que considerar que as horas que antecedem o pleito, elas são determinantes. Então, nós não devemos sair dessa eleição com total desconfiança em relação aos institutos de pesquisa, mas com a certeza de que é preciso, sim, pensar metodologias para aperfeiçoar os resultados. No plano nacional, eu considero que não houve um erro,
porque nós tivemos, na verdade, a equivalência da pontuação do candidato Lula, e o que houve com o candidato Bolsonaro provavelmente foi que ele ganhou uma parcela do voto do Ciro Gomes e uma parcela dos indecisos. Então não houve uma discrepância tão significativa assim no plano nacional, Nonato. Eu estava falando exatamente do plano nacional quando registrou-se uma distorção pelo cargo mais importante, o de presidente da República. Datafolha que apontava uma diferença de 14 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. O atual presidente, no entanto, terminou bem acima do esperado, 43,3% dos votos computados, enquanto os dois institutos o projetavam com 37 e 36, respectivamente. O que demonstra que, como a senhora disse, de última hora, eleitores optaram para o voto, dos votos dos indecisos, provavelmente, ou a mudança, carreando votos de Ciro Gomes para exatamente os candidatos, não é isso? Tivemos ainda o comportamento do tal do voto útil, né, que acabou se dividindo para os dois candidatos, não é isso, professora? Na verdade, Carla, eu até diria que o voto útil foi muito mais favorável a Bolsonaro do que a Lula. O voto útil aconteceu em favor de Bolsonaro e a gente observou isso. O Ciro desidratou em favor de Bolsonaro, não em favor de Lula. Isso é bastante surpreendente se a gente considerar a história de Ciro Gomes, mas não tão surpreendente se a gente avaliar o comportamento dele nas últimas semanas, né? Então, é isso, a gente projetava essa possibilidade no cenário que se anunciava. Ainda no cenário nacional, nós temos, como a professora citou há pouco, o desempenho lá em São Paulo, né? O candidato apoiado por Bolsonaro chegou ao segundo turno na liderança e a gente sabe que São Paulo, Rio de Janeiro, é uma das principais cidades, na verdade estados, onde eles estão de olho, né? Lula, Bolsonaro, o que eles têm que fazer para conseguir esses votos agora, principalmente nessas cidades em que os desempenhos ficaram ali, a gente pode dizer, bem contrários ao que se previa? Eu digo a vocês que a maior vitória eleitoral de Bolsonaro ontem foi em São Paulo. Ele saiu muito fortalecido no estado de São Paulo. Ele conseguiu eleger os seus ministros todos, tanto para os cargos no parlamento, na Câmara e no Senado. Ele conseguiu uma diferença muito importante, tanto na votação dele, Jair, como na votação de Tarcísio. Então, o maior ponto de preocupação hoje é São Paulo, porque o Rio de Janeiro já era previsível, ele já era muito forte no Rio de Janeiro, mas São Paulo, como vocês indicaram, e como eu mencionei, houve uma surpresa com o resultado, não é? Se esperava, por exemplo, que Márcio França saísse eleito e não foi, e com uma diferença significativa. Então, na verdade, quem tem que trabalhar mais por São Paulo é muito mais o Lula do que o Bolsonaro. O Bolsonaro sai muito fortalecido no estado. Interessante. E só para complementar, Nonato, eu considero que boa parte dos votos de Rodrigo tendem muito mais para ir a Tarcísio do que para Haddad. A campanha de Lula acredita que estratégias de Haddad em São Paulo tenha atrapalhado o presidenciável. Vantagem de Bolsonaro do maior colégio eleitoral, como a senhora falou, é considerado fundamental para a disputa não ter sido encerrada no primeiro turno. O pessoal da campanha de Lula insistia para que Haddad batesse mais, fosse mais firme, o que ele não aceitou fazer esse tipo, fazendo com que o seu opositor chegasse a pontuar bem melhor em certas horas do que ele. Isso deve-se também à questão da campanha, não é? Na verdade, nesse caso, eu acho que o Haddad foi o maior traído pelas pesquisas eleitorais, Nonato, porque as pesquisas indicavam que ele estava estagnado num teto de 34%, com rejeição muito alta. Então, bater mais era um caminho de muito risco, que eu acho que ele foi prudente ao não ir por esse caminho de risco, porque, pelo prognóstico, ele tinha mais a perder do que a ganhar. Só que, como a gente viu, as pesquisas falharam muito em São Paulo. E aí eu acho que o principal prejudicado foi mais Haddad do que Tarcísio. Tarcísio saiu muito beneficiado, porque afetou a estratégia do seu adversário. Muito boa essa análise, muito bem situada. Agradecer a senhora por ter feito aí uma análise e um desenho do que será 2023 a partir de agora
e ainda com o resultado do segundo turno na presidência. Muito obrigado, professor, um grande abraço. Muito obrigado, bom dia a vocês e aos ouvintes da Band. Nós conversamos com a comentarista política, professora de Direito da UFC, a Juliana Diniz, a quem agradecemos. 10h09.